Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. Gálatas 5, 19, 20 e 21, que diz: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, declara a vocês, como antes já os prevenis, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, nós vamos hoje para a sétima obra da carne, a discórdia, outra versão diz contendas, rixas, enfim. A sétima obra da carne é listada pelo apóstolo Paulo, para nós entendermos a respeito do que a discórdia, a contenda ou as rixas, elas geram de prejuízo, não só nas questões de caráter, de relacionamento, mas principalmente nas questões espirituais. Então, em um mundo cada vez mais polarizado e marcado por conflitos e discórdias, então é apresentado a mim e a você como uma força divisória que atua de forma só rasteira dentro das casas, nas congregações, na sociedade, enfim, em todo lugar você vai encontrar algum tipo, algum perfil de discórdia. Enquanto o Espírito Santo ele trabalha para manter a unidade do Espírito e o vínculo da paz, a carne, no entanto, ela produz a discórdia para fragmentar o que Deus uniu. Então essa é uma das estratégias do inimigo. Então as obras da carne, são questões aqui, a partir da sexta, aliás, nós temos aqui questões relacionais. Então essa mensagem ela visa expor essa raiz de amarga e trazer luz à palavra para a restauração de relacionamentos. Então vamos aprender um pouco mais. Irmãos, essa palavra discórdia, o que ela significa biblicamente? Partindo de um entendimento exegético, a origem grega da palavra é eris. Então, qual o significado? Refere-se a uma disposição para a briga, um espírito de rivalidade, debate acalorado ou luta por supremacia. Quais são as particularidades de eris, da discórdia? Diferente da inimizade, que é o sentimento de ódio, a discórdia é a expressão prática desse conflito. Então, as inimizades geram o ódio dentro. Já a discórdia já é a ação direta, é a prática, é externar o que está dentro. Então, é o bater de frente. É o prazer em discordar apenas para manter a própria opinião ou a oposição. Na mitologia grega, Eris era a personificação da discórdia, aquela que lançou o pomo da discórdia, ou seja, provocando e provando que esta é uma obra da carne sempre visando lançar confusão e, acima de tudo, aonde era para haver ordem, então a discórdia ela gera esse conflito, essa desordem, esse mal. Então, quais são as relações, as manifestações da discórdia? Primeiro, espírito de contradição. Ou seja, a necessidade patológica de sempre se opor ao que o outro diz. Ninguém está certo, ninguém tem razão, mas eu tenho e eu estou certo. Então, para que isso prevaleça, eu vou sempre discordar.
eu vou sempre estar na contradição, eu vou sempre dizer que está errado. Então é uma ação realmente muito terrível essa questão. Segunda manifestação da discórdia, rivalidade ministerial, trazendo aqui para a questão da igreja. Competir por cargos ou reconhecimento dentro da igreja. Aquilo que Paulo fala em Filipenses 1:15. Querido, isso é tão comum, é tão natural, no entanto, isso é tão maligno, é tão prejudicial. O que tem de realidade de igrejas, que pessoas brigam por cargo, por posição, que depois que recebe, que passa um ano, que se acha dono daquela posição, daquele cargo e não quer sair, e gera um problema para a liderança quando quer mudar, quando quer moldar, quando quer colocar outro no lugar para servir, quem já está não quer sair, e quando entrega, fala mal, faz contenda, inimizades, sai da igreja. O que tem de crente saindo de igreja porque o pastor precisou receber o cargo para dar oportunidade a outro, é um negócio sério. A gente convive com essa triste realidade, né, por muitos, né, isso é muito comum, né, por muitos anos e anos essa rivalidade acontece. Terceiro, discussões inúteis, gastar tempo com questões que não edificam, apenas para vencer o debate. Irmãos, uma coisinha de nada gera uma contenda, gera uma discórdia, sabe? A cadeira bota desse lado, não bota daquele. Quem dá opinião quer que a opinião prevaleça. As pessoas não sabem o que é discussão no sentido correto da palavra. Discutir, ou seja, vamos ver qual o melhor, vamos ver qual é o mais harmonioso, qual é a melhor posição. Então, qual é a sua opinião? Vamos pensar junto, aqui não é melhor, vamos ver por esse ângulo, vamos ver dessa maneira. Não, mas quem dá opinião quer que prevaleça a opinião. Então não vou dizer mais nada, porque eu já dei opinião e ninguém está ouvindo, ninguém dá atenção. Você vê que uma pessoa ferida, emocionalmente carrega uma dor, né? Pessoa traumática, e aí pessoas feridas, pessoas que têm traumas e não tratam traumas, então elas vão gerar problema onde quer que chega. Em qualquer lugar que a pessoa chegue, ela vai gerar problema. Ninguém presta, ninguém é bom, nada dá certo, só vê o que é errado, só vê o que é defeito, só vê o que é falho. Meu Deus. Então as discussões inúteis, elas fazem parte. Clima de tensão, criar ambiente onde as pessoas têm medo de falar para não gerar conflito. Querido, é terrível quando você se depara com uma liderança, ou com um liderado, ou com uma pessoa que você tem que andar pisando em ovos, para não gerar uma tensão, para não gerar, tem que saber o que dizer, tem que saber o que falar, tem que ter cuidado, porque a pessoa se zanga, porque a pessoa não tem filtro, não tem freio, e para não vamos... É terrível esse tipo de coisa, gente. Não, está errado, está tudo errado. Então, a discórdia gera isso. Essa pessoa carrega a discórdia. Ela tem dentro dela um mal a ser resolvido, e se não for, então essa pessoa vai gerar, né, um mal muito grande, gerar um prejuízo muito grande, emocional, espiritual, profissional, familiar, a pessoa vai gerar. Quinto, murmurações e reclamações. Falar mal de decisões ou lideranças para gerar descontentamento coletivo. Então a discórdia é tão terrível, porque leva a pessoas a murmurações, reclamações. Toda vez que você se depara com alguém falando mal de uma liderança, não é que a liderança não erre, não é isso. Todo ser humano erra, seja líder, ou seja membro, ou seja congregado, ou seja parente, ou seja vizinho, ou seja colega de trabalho, não importa, todo mundo tem falha, todo mundo tem defeito. Agora, murmurar e reclamar, né, por trás da pessoa, nas costas, é falar mal, né? Ou seja, a pessoa não está presente ali para se defender, para argumentar, não, é a fofoca, é o fuxico. Então, por trás disso tem a discórdia, tem a contenda, tem as rixas, né? E isso é terrível, né? Então, isso é muito comum.
É tão comum que as pessoas não têm mais o temor. Elas falam, né, deliberadamente. Só que existe um mal espiritual muito grande com isso. Sexto, né, falta de submissão. Resistir à autoridade estabelecida por puro desejo de autonomia. Isso, meu irmão, é no gogó, como diz o Matuto. A insubmissão, todo insubmisso tem discórdia, tem inimizade, né? Toda insubmissão é uma falta de amor, né? Uma falta de temor ao Senhor. Então, filhos precisam ser submissos aos pais no sentido de obedecer, de honrar, de respeitar. É submissão nesse sentido, né? Que ser escravo, né? Ao patrão no trabalho, né? Muitas pessoas e alguns crentes ou muitos crentes são extremamente insubmissos. Dentro de igreja você vê isso demais. Meu Deus, misericórdia. E normalmente são extremamente espirituais. Extremamente espirituais. E é terrível. E a polarização, ou seja, dividir grupos, né, entre, né, nós e contra nós. Então, esses grupinhos, essas panelinhas, né, esse negócio aqui que dá certo, e só esses quatro andam junto, só esses aqui se reúnem, e estão sempre tirando foto no lugar, estão sempre tomando café na casa do outro, da outra, né? Então, por trás disso, tem a discórdia, né? Tem uma ação maligna, tem uma operação da carne, a natureza pecaminosa está em ação. Irmãos, os textos bíblicos, né, que como referência fala de discórdia, nós temos Provérbios 6, 16, 19, que diz: Deus abomina aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Então, o perigo da discórdia, além de ser uma obra da carne, e além de você perder o reino de Deus, porque o texto diz: os que praticam tais coisas, né, não herdarão o reino de Deus, ou seja, não participarão, não serão salvos, na verdade, né? Além disso, Deus abomina. Deus abomina. E precisamos estar atentos a esses detalhes, né? Porque isso faz a diferença. Queridos, Provérbios 26, 20, Provérbios 26, 20 diz: sem lenha o fogo se apaga, sem o difamador a discórdia cessa. Irmão, é uma desgraça quando você se depara com um fofoqueiro e uma fofoqueira 007. Porque normalmente os fofoqueiros, as fofoqueiras, os que têm discórdias, eles têm aparência de bons, aparência de santos, eles têm aparência de gente boa, é só aparência, mas por dentro é um sepulcro caiado. Então, muito cuidado, ande com pessoas, conheça pessoas, o caráter da pessoa, faça a leitura da pessoa, né? Próximo, 1 Coríntios 1 e 10, Paulo roga para que não haja divisões, ou seja, discórdias entre os irmãos. Essa é a realidade da igreja de Coríntios. Uma igreja espiritual, cheia de dons, mas caráter zero. Não tinha transformação de caráter, não tinha mudança de comportamento, não tinha metanoia, mudança de pensamento. Isso é muito perigoso. 1 Coríntios 3,3, a presença da discórdia é prova de que o crente ainda é carnal. E se é carnal, é imaturo. E se é imaturo, Deus vai cobrar. A imaturidade leva o crente à carnalidade, a agir como se ainda estivesse em uma vida vil de pecados. Só que nós estamos agora em Cristo. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E Tiago 3,16 diz: aonde há inveja e sentimentos facciosos, ou seja, discórdias, há confusão e toda espécie de coisas ruins. Querido, é terrível. Nós vamos ver os próximos aí que estão interligados, essas obras da carne, e a inveja é algo terrível. Dentro da inveja, né, a base da inveja é a discórdia. E Romanos 13, que diz: o conselho para andar dignamente, não em discórdia e invejas. Então, nós somos chamados para não andar em discórdia, nem muito menos ter inveja. Quais são os malefícios e dificuldades geradas
pela discórdia. Primeiro, paralisia da obra de Deus. Uma igreja em discórdia não cresce, pois gasta energia, tempo lutando contra si mesma. É terrível. Segundo, escândalo para o mundo. Ou seja, eu preciso entender que o que nós deparamos hoje com as redes sociais, né, a discórdia cristã, querido, tantos casos de mal a pior, né, que não só gera tristeza, mas é um absurdo de igreja, de pastores, de crentes, de situações, são terríveis mesmo. Afastamento da presença de Deus. O Espírito Santo, né, ele não habita em ambientes, né, de discórdia, não habita. Né? O adoecimento emocional, né, as brigas, né, elas vão gerar ansiedade, insônia, amargura, doenças psicossomáticas. Isso é tão perigoso. Verdades práticas, como evitar e vencer a discórdia. Primeiro, calar a voz da carne, né? Por mais que seja no início difícil, né, a maior vitória espiritual é o silêncio e não ignorar. Uma coisa é você silenciar para orar em sabedoria, outra coisa é você ignorar, é você agir com indiferença. Segundo, buscar paz ativamente, não espere o outro vir, tome a iniciativa, seja, né, um apaziguador. Humildade radical, considerar os outros superior a si mesmo. Oração pelos adversários, é importante manter, né, uma vida de oração contra a discórdia, né? Ser sincero em relação às pessoas, saber como falar, né? E ter aplicação pessoal, ou seja, é melhor ter paz do que ter razão, né? Não deixar o orgulho tomar de conta, né? Deixar que o Senhor trate, que o Senhor fale, né? Charles Spurgeon, ele disse, a discórdia na igreja é o banquete do diabo. Meu Deus. John MacArthur, ele disse, aonde a carne domina, a discórdia é o subproduto inevitável. Onde o Espírito reina, a unidade é o fruto natural. Matthew Henry, ele disse, a discórdia é como a quebra de uma represa. Uma vez que começa, é difícil de parar. Melhor é evitar antes que comece. Deus tenha compaixão de nós. Queridos, a discórdia ela é um veneno na alma. Como proteger a minha casa, como proteger a igreja da discórdia? Vamos lá, meus irmãos. Queridos, hoje nós somos confrontados, né, a entender, a saber que os maiores inimigos, né, da nossa paz é a discórdia. Então aqui Paulo ele lista como uma obra da carne, porque ela é a manifestação do eu que não morreu, o ego em ascensão. A discórdia, que é eris, não é apenas uma briga boba, é um espírito de rivalidade que quer provar que é melhor, que sabe mais, que manda mais, que tem razão, que está certo. É prevalecer a discórdia em vez da paz. Então, quando nós atentamos que quantas famílias estão destruídas hoje, quantos casamentos, quantas igrejas, quantos relacionamentos, porque ninguém quer perder a razão, porque ninguém aceita perder a discussão, porque eu preciso estar certo. Quantas igrejas já são divididas porque o orgulho falou mais alto do que a cruz, do que Cristo. A Bíblia diz em Provérbios que Deus abomina quem semeia discórdia entre os irmãos. É uma palavra forte, abominar. Deus abomina. Deus tenha compaixão de nós. Então, se você sente prazer em debater, em provar que está certo,
ou se você é aquele que sempre coloca a lenha na fogueira em uma conversa, então muito cuidado, porque você pode estar sendo operado pela carne. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e não contenda, divisão, rixas, brigas, não. Vencer a discórdia exige crucificar o orgulho. Lembre-se disso. Exige entender que a unidade vale mais do que a minha opinião, do que eu estar certo, do que a minha razão. Hoje o desafio que nós temos é de ouvir, né? Ou seja, ouvir com o Espírito Santo. É de ser pacificador, esse agente da paz. É de ser um bombeiro de Cristo, de apagar os fogos, né, da contenda. É de trazer água do Espírito, água do rio de Deus, para neutralizar a discórdia. É escolher a paz, aleluia. É decidir pelo amor. É escolher Cristo, aleluia. A discórdia, ela é um termômetro da nossa carnalidade. É como uma febre alta. Quem gera discórdia, quem anda em discórdia, está em febre alta. Quando paramos de lutar uns contra os outros, meus irmãos, passamos a lutar juntos contra o pecado, contra o orgulho, contra a carne, contra o diabo. E o Senhor é glorificado. É a verdade prática de que eu e você precisamos totalmente depender de Deus. E quando dependemos totalmente de Deus, Jesus se revela como o príncipe da paz. Pai, em nome de Jesus, eu oro, abençoo sua vida, sua casa e sua família. Declaro sobre você a bênção do Senhor. Se porventura há alguma discórdia, se porventura há alguma rivalidade no coração, eu oro para que o sangue de Jesus venha sobre a sua vida, venha sobre sua casa, a sua família, e que esse mal cesse, e que o Espírito Santo tenha acesso, que haja arrependimento, que haja paz, que haja unidade, e não divisão, separação e contenda. Eu abençoo em nome de Jesus, que o Senhor não venha nos abominar, mas que o Senhor venha nos amar, que o Senhor venha se alegrar com a nossa vida, mudança e transformação, em nome de Jesus. E não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você, e há um Deus dos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama, deixa seu comentário. Isso é tão importante para engajamento, para que outras pessoas alcancem essa palavra. E compartilhe pelo menos com 10 pessoas que você ama. Um abraço e a paz.